A questão do nosso dia a dia, né, da venda da ideia para o atleta. Ele precisa estar muito assim consciente do que a gente passa para ele em termos de proposta, para que ele possa ser convencido e fazer o melhor dentro do que você está propondo a ele. Então, os trabalhos internos na academia, a recuperação, o empenho máximo na atividade, as correções, muitas vezes isso não é visto por fora, mas é uma situação muito importante no convencimento do atleta a fazer todos os dias o seu máximo. Ainda nessa pergunta, assim, qual o principal fator convincente entre comissão técnica e atletas para que o desempenho não caia nessa fase de quase classificação? A questão é o desafio diário de tentar ser melhor a cada dia. Então, assim, a nossa obrigação é tentar isso, é tentar tirar do atleta o máximo, sabendo que nós não estamos no nosso auge ainda, temos muito a melhorar, e a nossa busca incessante é com relação à melhora, a melhorar o desempenho, não cair em nenhum momento em uma acomodação pela proximidade da classificação, pelo contrário, o nosso grande desafio ele está por vir, e a gente classificando, o próximo passo são os mata-matas, então nós temos que estar preparados para tentar chegar nesse momento na melhor forma possível. Falando um pouco do teu trabalho depois do apito final, que geralmente até quando os torcedores ainda estão no Arruda, eles veem que depois do apito final ainda sobem alguns jogadores com coletes e tal para realizar um trabalho. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse trabalho realizado. Essa é uma questão de controle de carga. Eu preciso deixar com que todos os atletas estejam em um nível de performance elevado. E como muitos deles não entram na partida, eu preciso expor eles a uma carga maior para que eles possam não ficar tão distantes da carga de treinamento que os atletas que iniciam a partida realizam durante os jogos. Essa Série D tem, assim, vocês passam por várias nuances, né? Tem, por exemplo, um gramado não tão bom, tem um gramado melhor, tem, às vezes, jogos com muito calor, jogo tá muito abafado. Queria que tu falasse um pouquinho, a primeira coisa que tu nota quando os jogadores voltam em um jogo desse. Tem a questão da temperatura, né? Quanto mais cedo o jogo, teoricamente no Nordeste, nós temos um calor maior e muitas vezes com uma umidade elevada que interfere na hidratação, interfere na performance dos atletas diretamente. Muitas vezes não existe uma parada técnica, e isso também acaba prejudicando, porque você não consegue reidratar esses atletas de uma forma adequada, não consegue ter uma pausa mínima para que eles possam se recuperar em algum momento durante a partida. A questão do campo também ela influencia muito, porque os atletas têm uma dificuldade não só técnica, como também de mudança do terreno. O terreno é muito instável, então o risco de lesão ele se torna maior, além de serem gramados muitas vezes muito duros, então acontece de um desconforto maior nos joelhos, tornozelos, na coluna lombar. Isso também influencia por esse desnível e a rigidez de alguns gramados. Ainda nessa pergunta, há alguma preparação prévia quando sabe que vai enfrentar algo desse tipo, desse nível mais difícil? Com relação ao calor, a gente reforça muito a questão da hidratação, né? A gente pode, de imediato, criar uma prevenção. Com relação ao campo, nós não temos muito o que fazer, nós temos que nos adaptarmos a essa realidade e em nenhum momento vai haver algum tipo de desculpa com relação a isso. Nós temos que enfrentar esse desafio e superá-los, porque o nosso objetivo é sair dessa competição, que nós temos essas dificuldades, o mais rápido possível. Então, nós não podemos criar disso uma bengala, nós temos que encontrar soluções para que a gente possa passar por isso da melhor forma possível. Professor, a gente sabe que os treinos durante a semana variam. Por exemplo, no primeiro treino da semana, geralmente é um treino mais regenerativo, tal, mais de academia. Queria que tu falasse da diferença desses treinos, por exemplo, da segunda-feira pro treino que é um dia antes do jogo. Nós temos assim, distribuições de cargas distintas, tanto para quem inicia o jogo, quanto para quem não inicia ou para quem participa parcialmente de uma partida. E essas cargas, eles iniciam a semana de uma forma para quem jogou, e para quem não jogou, inicia de uma outra forma, um pouco mais intensa, e finalizam a semana de forma oposta. Quem provavelmente vai iniciar a partida, quando se aproxima do jogo, existe uma redução de carga, e quem não, teoricamente, não irá iniciar, a gente consegue ainda fazer um pouco mais de trabalho para que essa carga não fique tão distante de quem vai iniciar a partida. Então, 24 horas antes do jogo, por exemplo, quem teoricamente irá iniciar a partida tem uma carga mínima.
E os outros que não iniciam, eles têm um complemento de carga antes da partida e também pós a partida, quando eles não fazem uma minutagem tão grande durante o jogo.